Iniciando a gravação. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 e... Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha torcida querida do Tottenham no Brasil, né? Dependendo do horário que você esteja nos acompanhando, podcast número 25. Isso mesmo, cara. A gente está ficando mal acostumado, só convidado de elite. Então, cara, mais uma conversa aí com uma expectativa enorme. A galera nas redes sociais ficou, muito feliz, para dizer, entusiasmada com o nosso convidado da vez, né? Até ali no meu WhatsApp pessoal também, cara, que legal que vocês conseguiram, eu sou muito fã dele. Eu também sou muito fã desse cara. Foi meu professor, inclusive, no início do ano ali, lá em maio, no curso de comentarista. Então, fico muito feliz de vê-lo novamente. Vou deixar ele por último, tá? Porque ele é o convidado, então a gente tem que tratar bem, porque é aquilo, né? A mamãe ensinou, trate bem os convidados para que eles possam voltar novamente. Primeiro de tudo, vou passar aqui para o Guilherme, né? Guilherme, cara, primeiramente, bom dia aí, né? A gente está gravando de manhã. Suas considerações iniciais e o que você pode deixar assim de primeira impressão para a galera da Brasil Spurs, né? Os torcedores e, claro, a galera que toma conta ali da página também sobre esse momento e ali a parada da data FIFA, né? A gente pode aproveitar, saborear aquela liderança até o final de semana, talvez? Olá, bom dia. Primeiramente, muito feliz de estar aqui, né? Um dos meus comentaristas favoritos hoje. E, como alguém que torce há 17 anos para o Tottenham, eu peço cautela, né? Tem muita gente entusiasmada há muito tempo. E a gente tem, hoje em dia, um time ali com os 11 iniciais muito, muito bons. Acho que a gente consegue bater de frente com todo mundo. Mas nosso elenco ainda é muito carente em várias posições, né? Então, um pouco de cautela aí. E um pouco de sorte no quesito não ter contusões e tal. Quem sabe um top 4. Ou quem sabe, né, se o City tivesse relaxamento ao decorrer da temporada, quem sabe não sonhar. Mas eu prefiro ficar cauteloso ainda. Perfeito. Agora vocês vão perceber uma mudança aí de áudio, né? Computador antigo meu que eu dei uma encostadinha ali, precisei até mudar de câmera, então desculpa aí, deu uma mudada, eu não percebi antes de gravar, mas agora eu mudei pro microfone certo. Mas enfim, passando agora para o nosso presidente, Diego Castanha. Seja bem-vindo, presida, mais uma vez, bom dia para você. Suas considerações iniciais aí. Tá vivendo ali, podemos dizer, o início do namoro? Ou talvez a lua de mel ali do casamento? Fala, galera, bom dia. Um prazer enorme estar recebendo aqui o Bertozzi, grande comentarista da ESPN, fazendo um trabalho lá excepcional. A galera acompanha muito lá, principalmente lá no Futebol do Mundo, que fala bastante sobre o futebol inglês e futebol internacional no geral. E a gente está muito empolgado, né, cara, com esse início do Tottenham, não só pela liderança que a gente conquistou, mas também pela forma como o time está jogando e até pela surpresa também que foi a gente perder Harry Kane, deixou todo mundo muito desanimado, né? E como a gente tem falado até no nosso Twitter também, vamos se divertir, vamos aproveitar essa fase e se divertir com esse futebol que o Tottenham tem apresentado e com essa liderança, é o que a gente pode fazer no momento. Perfeito. Agora, né, nosso convidado mais que especial, Léo Bertozzi, primeiro de tudo, bom dia, obrigado por ter aceitado aí o convite, Léo. Falei com você lá na época, não sei se você lembra, né? Você falou, chama lá no Twitter e tal, pra gente ver direitinho, mas acho que pela correria e muita mensagem provavelmente que você recebe, né? Te agradeço por você ter aceitado esse convite. Pô, é um grande prazer pra gente te receber aqui, como você sabe, né? Fui seu aluno e, pô, você é uma das referências, né? Que a gente se espelha ali para seguir, né? Na profissão acima de tudo. Então, cara, suas considerações iniciais, por favor, Léo. Ô, Carlos, tudo bem, cara? Tava ligando a luz aqui. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado, Diego, Guilherme, todo mundo que tá com a gente aqui acompanhando. Obrigado por ter feito parte lá do nosso curso também. Não tem momento melhor, né, cara? Liderança, torcedor animado. Então é sempre bom poder bater esse papo. A gente sabe que a comunidade da Premier League é gigante no Brasil, as comunidades dos clubes idem, e tem umas em especial que fazem um trabalho legal, fazem um trabalho sério,
Tem aquelas que são insuportáveis, né? Que só enche o saco, tudo acha que é clubismo, tudo, né? Mas esse pessoal aí deixa quieto, assim. Acho que o trabalho sério de vocês é o motivo porque o Mar topou estar com vocês, a gente está aqui também para poder bater esse papo. Beleza, obrigado. Faz parte, né? Tem um ônus e bônus da profissão. Tem os É. haters e os fãs, né? Não tem jeito, tem que saber gerir isso. E você sabe muito bem. De vez em quando eu vejo lá, né? No Twitter, mas faz parte, tá certo. Bertone, a gente é tão imparcial que a gente trouxe o João Castelo Branco Aí, viu? antes de um North London Derby. Então, assim, não tem coisa mais imparcial do que chamar pô. o João para debater um North London Derby. Tá certo. Como é que é o ditado? Mantenha os amigos próximos e os inimigos ainda mais, né? Tá certo. Inclusive, eu tava conversando sobre isso com um amigo de Minas, né? Que é muito seu fã, tem foto com você também. Ele falando, pô, vocês já levaram o João Castelo? Eu falei, e o Arsenal ganhou. Não chamo mais também. Não chamo, não, mas brincadeira à parte. Mas enfim. Bom, vamos começar aqui com as perguntas, né? Uma pergunta mais geral. A Cíntia, _S_ Silva, perguntou para você no nosso post lá no Instagram o seguinte: vocês estão arrasando com esses convidados. Só gente top. Parabéns. Bertozzi, até hoje falo o seu nome em estilo francês por conta da Copa aqui do Brasil, em que você era setorista da França. Rich. Pergunta: os clubes fazem pré-temporada com treinos e amistosos. Como é a sua pré-temporada, sabendo que estará cobrindo jogos de vários times ao longo do ano? Um abraço do Rio de Janeiro. Obrigado. Como é que é o nome dela mesmo? Desculpa, cara. Cíntia S. Silva. Obrigado, Cíntia. Primeira parte da Copa de 14 é curioso, né? Porque a gente foi deslocado inicialmente para cobrir a Itália, mas durou nada, né? Durou só os 3 jogos da fase de grupos. Então a gente foi realocado, né? Num dia, foi o dia do Itália e Uruguai lá em Natal, o jogo da famosa mordida do Soares, né? E no dia seguinte eu já estava no Maracanã fazendo França e Equador e dali acompanhando a França até as quartas de final, quando a França saiu. Como é que é a nossa preparação? Cara, a gente tem que ter em mente que a gente cobre diversos campeonatos, diversos jogos. Claro que a gente tem uma afinidade maior com um ou com o outro, né? Se tiver o Marra aqui, que é o número 1 de Premier League, mas a gente tem que, como a gente diz, jogar nas 11, né? Então acho que a maneira de preparar melhor é não deixar a informação acumular. É acompanhar o dia a dia, acompanhar o noticiário, acompanhar o mercado, sabe? Se eu vou fazer um jogo de Premier League, pô, não pode ser que eu não tenha visto nada do, sei lá, do Tottenham, de qualquer outro time, faz 4, 5 meses, entendeu? Eu tenho que estar acompanhando, assim. Claro que não dá pra gente ver todos os jogos de todos os times, todos os finais de semana. A gente, primeiro, até porque a gente tem família, né? A gente tem vida. Então, tem muitos jogos que são simultâneos. Então, a gente tenta, claro, ver o máximo possível. Trazer as informações, trazer as novidades, mas existe a preparação geral, como eu disse, né? E é constante, e a preparação específica de cada jogo, né? Que aí é ficar mais em cima de cada time, ver os últimos jogos, acompanhar o que está acontecendo de novo, as declarações dos protagonistas. A Premier League nos ajuda muito, porque a Premier League tem um material de base que é excelente, que é a Sky Sports que faz, e que ela distribui para todos os detentores de direitos, né? Que tem muita coisa também, assim, é muito fácil para estudar, para pesquisar. Vocês devem perceber nas transmissões que a gente tem um material de base muito legal sobre todos os times e jogadores, então isso ajuda muito na nossa preparação também, cara. Sim, perfeito. O Marra no dia lá levou um calhamaço, né? Eu tava até falando aqui antes de você entrar, né, com ele. Eu falei, pô, o primeiro dia o Marra levou, falei, que isso, 50 folhas. Então, para você ali fazer o filtro, né, do que realmente é relevante para você utilizar naquela partida em si, bem, assim, bem específico. Mas, enfim, bom, agora a gente vamos para as nossas perguntas aqui da galera e depois a gente volta novamente para o pessoal que acompanha, né, a Brasil Spurs nas redes sociais com os comentários. Vou passar para o presidente, né, Diego. Ô Castanha, e aí, você tem alguma curiosidade específica que você queira saber do Léo, tanto de forma geral, de outras temporadas ou dessa em si? Então, até antes de entrar no assunto aí da Premier League e do Tottenham, eu queria saber dele como foi o início dele como jornalista e se ele sempre acompanhou o futebol internacional ou se teve algum momento que ele fez essa virada de chave e passou a acompanhar mais o futebol europeu.
Cara, assim, a minha paixão por futebol internacional, ela é bem de criança mesmo, né? De ver nós domingos o Campeonato Italiano na Bandeirantes, nos anos 80, era o carro forte do futebol internacional, era o Campeonato Italiano. É o que é a Premier League hoje, tá? É o campeonato que todo mundo quer ver, é o campeonato que todo mundo fala, é o campeonato que repercute no mundo inteiro. E na época, pô, praticamente todos os craques do futebol mundial estavam lá, né, cara? Era Maradona, era Platini, era Van Basten, era Gullit, era Rummenigge, era Klinsmann, Matheus. Todo mundo jogava lá, era uma coisa absurda. E todo final de semana tinha jogo na TV Bandeirantes, então eu gostava de acompanhar nesse percurso, né? Eu nasci em 80. A Copa de 90 foi na Itália, com aqueles mesmos jogadores, com aqueles mesmos estádios. Não é uma Copa muito lembrada por um grande futebol, né? É uma Copa que até proporcionou mudanças importantes nas regras do futebol, mas eu tenho muita memória afetiva com ela, né? Porque foi a primeira Copa que, imagina, um moleque de 9 anos, quase 10, só não digo que vi todos os jogos porque eu tinha escola, mas todos os jogos que eu consegui ver, eu vi. E essa paixão continuou. Eu lembro que a TV Globo passava as finais das competições europeias. Na época, eram 4 quartas-feiras seguidas, né? Porque a Copa da UEFA, que hoje é a Liga Europa, era ida e volta a final. Aí você tinha a Copa da UEFA, a Recopa, que não existe mais, e depois a Copa dos Campeões, que depois virou Champions League. E esses jogos passavam na Globo na quarta-feira à tarde, né? Então eu lembro de ver final Milan e Benfica, lembro de ver a final de Wembley, Barcelona e Sampdoria, lembro de vários momentos assim especiais. E à medida que veio nos anos 90, né, o advento da internet, te facilita o acesso à informação, comunicação com as pessoas do mundo inteiro, ficou mais fácil também, né? Porque antes o acesso ao futebol internacional, pô, era isso, quando passava jogo, quando tinha um jornal do dia seguinte, quando você conseguia aquelas bancas, essas super bancas aí que vendiam revistas importadas. Então, eu lembro que 2 semanas depois chegava aqui a Guerin Esportivo, que era a revista que falava de futebol italiano, que tinha foto dos jogos, as fichas. Eu fiz uma bobagem que eu comecei a recortar, estraguei as revistas todas para guardar as fichinhas dos jogos. Mas aí ficou, cara. Eu decidi muito rápido que eu queria trabalhar com isso e com foco muito em futebol internacional. E felizmente, né, com a era da informação, com jornalismo online, televisivo, a gente conseguiu tocar bem esse caminho. Mas sempre foi uma coisa assim, desde criança eu tive o foco nisso. Perfeito. E aí, Guilherme? O que você tem aí? Qual a sua pergunta aí, sua dúvida para o nosso Léo Bertozzi? Mas primeiro que ele começou a falar do campeonato italiano de antigamente, me deu uma nostalgia que eu assisti um pouco mais ali no final dos anos 90 também. Era muito bom, né? Deu umas saudades. Eu queria perguntar das memórias mais antigas que ele tem do Tottenham, ali na trajetória dele. Cara, assim, não de ver os jogos, mas de saber que o Jürgen Klinsmann jogava lá, por exemplo, entendeu? Então, pô, onde é que joga o Jürgen Klinsmann? Joga na Inglaterra, no Tottenham. A nossa relação com a Premier League, ela ainda era muito distante, né? Porque a gente tinha um jogo, era aquele jogo de segunda-feira à noite, e normalmente não era o jogo da rodada, era tipo um Southampton e X, né? Mas era o jogo que passava na ESPN aqui, então até a gente tem um contato mais próximo, direto com o futebol europeu. Não sei se eu saberia te dizer um primeiro jogo, tá? Mas assim, eu me lembro do meu conhecimento sobre o Tottenham ser porque o Jürgen Klinsmann, um cara histórico do futebol italiano, do futebol mundial, claro, da seleção alemã, jogava lá. Então foi quando eu procurei a começar a saber mais quem jogava lá, qual era o time e tal, mas ainda não era uma coisa da gente ter o contato diário. Mas eu diria que a minha primeira lembrança é um pouco mais específica sobre o clube. Perfeito. Bom, agora eu já vou direto para essa temporada, na verdade, fazendo um balanço, né? Léo, sabe, já falei isso para você, eu acompanho quase todos os futebol do mundo, né? Porque, pô, gostava muito de acompanhar na TV, agora virou podcast, mas mais de 20 anos aí rodando o programa. Então, assim, teve algo que você me falou, quer dizer, que você me falou, não, você falou pra gente no programa, né, que a questão da diferença, né, desse atual Tottenham, né, porque tem muitos jogos, é o time que está invicto até o momento. Então, assim, tiveram certos jogos que você olhava ali e tinha um roteiro de que o velho Tottenham iria se complicar, né, como é o caso do Sheffield, o próprio jogo também contra o Luton, né, que o Bissouma acabou sendo expulso ali no final do primeiro tempo, né, venceu o Liverpool,
querendo ou não apresentou um grande futebol, né? Mas mesmo com 2 a mais, demonstrou dificuldade, empatou com o Arsenal no próprio Emirates também e, ficou atrás do placar 2 vezes. Então, assim, esses jogos específicos, o próprio Arsenal, o maior rival, o Sheffield e o Luton, né, tiveram situações do jogo que o velho Tottenham provavelmente iria se complicar. Então, eu queria saber de você se esse realmente é o grande ponto ali de destaque que vem te surpreendendo, que pode ter uma boa temporada, né? A gente não sabe se realmente vai brigar pelo título até o final, mas ou se você aponta outro aspecto como algo assim surpreendente e um começo de trabalho do Ange Postecoglou. Ô, Carlos, é um bom ponto que você está colocando, né? E os caras, os nossos companheiros até na Inglaterra, brincavam muito com o termo Spursy, né? Quer dizer, uma coisa muito Tottenham, né? E normalmente o que era? É o agora vai que nunca ia, né? É o jogo que estava na mão e de algum jeito bizarro conseguia perder. Não sei se foi a noite de Amsterdã que começou a mudar isso, né? Quando foi justamente o contrário de tudo que a gente conhecia. Mas o fato é que depois de passar por pandemia, estádio fechado, um estádio novo fechado, né? Quando a gente veria toda aquela euforia em torno do estádio. Mas agora eu acho que está tendo uma simbiose muito legal entre time, público, ambiente no estádio. E acho que o Big End traz um pouco disso, né? O Tottenham teve também técnicos que são muito vitoriosos, mas indiscutivelmente são muito divisivos também, né? Como o Mourinho, como o Conte. E o Big End é o seu tio legal, sabe, cara? Porra, é o cara que você não tem como não gostar dele, sabe? Você quer sentar num bar, tomar cerveja, ouvir o cara contando história. Então, assim, se a gente que tá de fora tem essa sensação, imagino que seja aquela coisa do grupo abraçar muito também, sabe? Confiar no conhecimento dele, nas ideias dele. E acho muito claro que quando o time vai para o campo executa o que foi treinado, executa o que são as ideias de jogo do treinador. Isso ajuda muito. E talvez, né, a própria saída do Harry Kane, ela traga para cada jogador um senso de responsabilidade a mais, né? Fala, opa, peraí, eu não vou fazer 30 gols sozinho, tá? Agora nós temos que dividir essa carga, dividir esse peso, dividir essa responsabilidade. E acho que a sensação que eu tenho é de que cada um está tirando um pouquinho mais também para suprir o que foi essa ausência. E mentalidade não se compra, né, cara? Quando você consegue uma vez virar um jogo com 2 gols nos acréscimos, você pensa, eu consigo de novo. Isso aqui não está perdido, sabe? Eu posso buscar, eu posso lutar até o final. E o jogo do Luton mesmo é né? Que estava complicadinho para ganhar com um a menos. O Bissouma, que faz uma temporada fenomenal, acabou dando um vacilo e o time lutou. E fora isso, eu acho o mercado, cara. O mercado bom, né? Você pega o sistema defensivo mesmo, só Vicário, o Doge e Van de Ven, são 3 caras que elevaram o nível ali. Pô, que é isso, cara? Sabe, elevaram de uma maneira que hoje o Tottenham é um time mais confiável para defender também. E claro que quando você fala no campeonato de pontos corridos, não adianta ir bem só lá na frente, né? A gente sabe muito bem. Não adianta você ter o cara de 30 gols, se lá atrás vai estourar, se lá atrás você não vai conseguir segurar também. Então acho que é um pouco isso, né? O time tá conseguindo ter essa mentalidade, ambiente e principalmente, né? Os jogadores que chegaram estão se encaixando muito bem. Sim, perfeito. Só pegando um pouco dos ganchos do que você falou, né, da questão de, eu posso virar, né, o Tottenham, ele tem até se transformado no time, né, de viradas em momentos ali muito próximos ao final da partida. Ele tinha esse recorde, né, contra o Leicester na temporada passada, que virou com 2 gols do Bergwijn, e, superou esse recorde contra o Sheffield, inclusive, né? E esse ponto que você falou da defesa também era algo que a gente pedia renovação há muito tempo. Talvez a gente não tivesse, talvez não, a gente não tinha uma zaga tão boa desde Vertonghen e Alderweireld, né? Verdade. Então, assim, o Mickey, na minha opinião, acho que ele é o grande. Ele não é a principal contratação na questão de rendimento até o momento, porque tem o Maddison, né? E, a gente tem, assim, rumores de que o Conte não quis, né, na temporada passada. Então, isso é absurdo que ele tá jogando agora. Mas, assim, para mim, acho que o Mickey é a contratação espelho, né, do que esse novo Tottenham do Ange Postecoglou, pela técnica que ele tem, né? Ele casa muito bem ali com propriamente o Romero, que tem um estilo um pouco mais... que isso, calma, peraí. Calma, vamos com calma. Mas, enfim, casa muito
bem com o estilo do Romero, que é um pouco mais bruto. Mas é um zagueiro que eu sempre gostei. Só que, pô, eu sempre achei ele um pouco maldoso. Mas, pô, se o Messi falou que ele é o melhor zagueiro do mundo, né? Então, se o melhor do mundo falou isso, enfim. Ó, vamos... depois que o Romero parou de pensar na Copa do Mundo, porque assim, eu digo que a primeira temporada do Tottenham ele passou a primeira metade se preparando para a Copa e a segunda metade comemorando a Copa. Sim. Agora passou. E é isso, né? Todo mundo fala, a dupla de zaga boa tem que ter o bonzinho e o malvado, né? O Van de Ven é o bonzinho, é o Maldini, né? E o Romero é o malvado, mas tá funcionando bem mesmo. Sim, Olha, com ele é um certeza. novo Maldini, eu não tenho, mas ele parece bastante com o estilo do Vertonghen, né? Eu me impressiono bastante como o futebol dele é parecido com o do Vertonghen, com a calma dele, com a forma como... E o plus da velocidade, né? A gente já viu alguns Sim, vídeos dele isso que eu ia falar. falando que ele se espelhava muito no Vertonghen, acompanhava muito o Vertonghen jogando pelo Ajax, né? Já que ele é holandês, então ele acompanhava muito o Vertonghen jogando pelo Ajax, se inspirava muito nele também. Então é muito bacana agora ver ele meio que substituindo, né? Vamos dizer assim, o Vertonghen. Eu acho que parece mais uma gestão, eu acho que parece mais uma união, né, o Castanha. Ele é técnico, como o Alderweireld, só que ele não dá aqueles lançamentos que o Alderweireld tinha, né, característica de lançamento de 40 metros, e tem a questão, como o Léo falou, né, da questão da velocidade, né, que, pô, a recuperação dele nesse último jogo da Holanda contra a França foi absurda. Ele saiu atrás e ele conseguiu chegar na frente. Mas desculpe te cortar, completa aí, por favor. Não, então, aí foi como o Léo disse aí em relação à defesa, né? Na temporada passada, com o Conte, a gente jogava com 3 zagueiros e a gente não conseguia ter a mesma qualidade que a gente tem hoje, né? O Conte focava muito no sistema defensivo e ainda assim a gente tinha diversos erros grotescos, erros bizarros. Então, eu queria até perguntar para o Léo, ele que acompanha muito o futebol italiano, com certeza acompanha muito os trabalhos do Conte lá pela Itália. O que faltou para ele dar certo? O problema foi o Conte, eram os atletas, já que a gente também teve uma mudança agora na parte defensiva e a gente viu que mudou, né, o sistema defensivo. O problema foi da diretoria, era para ter trago mais jogadores de qualidade para a defesa. O que faltou ali para o Conte dar certo? Eu não tiro a responsabilidade dele, não. Eu acho que é grande. Acho que dos trabalhos dele é o mais decepcionante. Eu só tento pesar que acabou não sendo o momento ideal da vida dele, né? O Conte, sabe, ele perdeu muitas pessoas próximas, ele teve situação de luto, tanto é que agora ele teve a possibilidade de acertar com o Napoli e ele quer descansar mais um pouco, né? Então, talvez tenha sido o cara certo na hora errada, provavelmente. Eu não sei se ele estava com o foco 100% ali dentro do clube, se ele foi muito inflexível em algumas questões táticas ou mesmo opção por alguns jogadores, né? Como vocês já colocaram aqui. Mas eu acho uma pena. Eu acho um grande treinador, acho que continua sendo um dos maiores. Não é qualquer cara que chega e ganha a Premier League no primeiro ano, como ele fez com o Chelsea, por exemplo, ou pega uma Juventus que vinha de um 7º lugar e começa uma dinastia no futebol italiano. Então, assim, não diminui o grande técnico que ele é, mas acho que foi um casamento no momento errado. Alguns jogadores que ele bancou pessoalmente não conseguiram dar as respostas também. Enfim, é uma pena, mas acho que não haveria outro caminho além da separação, né? Tem coisa que não adianta ficar dando murro em ponta de faca também, mas é claro que tem coisas que você pode discutir, né, sobre gestão, sobre tudo isso, mas certamente do Antônio Conte eu sempre espero o melhor, e acho que ele não conseguiu entregar o melhor no Tottenham. Sim, não sei, vamos ver, vou esperar que agora eu vou passar para o Guilherme fazer a pergunta, né, sobre 2 jogadores em específico, que eu tenho essa pergunta, não sei se ele vai fazer, mas vou esperar, caso ele não faça, depois eu volto nesse assunto do Antônio Conte aí. Mas tem aquela questão, né, do Conte, que você sabe que o que ele pode trazer junto, além do bom trabalho, que, como você falou, é a questão da gestão ali. Provavelmente ele parece uma bomba relógio, em algum momento ele vai estourar, seja com alguém do elenco ou da diretoria, né, como foi no caso lá da Inter de Milão. Mas, Guilherme... Também, como o Léo falou aí, em relação aos problemas pessoais dele, né, ele teve... Sim, a gente também citou isso aqui em outros podcasts também, ele também teve que fazer uma cirurgia, teve que se afastar do clube. Então, realmente teve muita coisa que influenciou também. Ele perdeu um grande amigo, né, de trabalho, que era o preparador físico. Inclusive, tem o Tottenham, né, a torcida estava com uma bandeira do jogo dele, inclusive.
Então, completa, Castanha. Não, então foi isso. Realmente teve essa questão pessoal em relação a ele, mas também a gente sabe que ele poderia sim fazer um trabalho melhor. A gente via que a teimosia dele em relação ao sistema dele, e mesmo não mudava, mesmo com os jogos pedindo para mudar para o ataque, ele não alterava. Falta de repertório, né? E é curioso, até desculpa interromper, mas eu estava vendo essa semana passada numa palestra dele, e ele estava destacando justamente essa capacidade de mudar, porque o pulo do gato dele no Chelsea foi que ele queria jogar com 4-2-4, 4-4-2, e ele falou, eu tomei um 3-0 do Arsenal no primeiro tempo e falei, não dá para jogar assim, vou mudar. Né? Então, em outros momentos, ele conseguiu ser inflexível. Além do Ventrone, que você citaram, preparador físico, teve o Mihailovic e o Vialli, né? 2 casos de câncer, dois contemporâneos dele, 2 caras muito próximos. Então, assim, acho que do ponto de vista pessoal, de fato, ele não estava no melhor estado mental naquele momento. Completa, Castanha. Ele estava vivendo realmente, viveu um inferno astral, porque você não está bem na vida pessoal. Aí você não estava bem na vida profissional, porque as coisas não estavam acontecendo no Tottenham. Então você imagina, né? A gente pensando para a gente também, as coisas não estão funcionando, não está dando certo, e realmente você fica de cabeça quente, você toma decisões erradas e as coisas realmente não fluem. O melhor momento do Conte na temporada passada foi aquele entreveiro com o Tuchel lá no Tottenham Chelsea. Foi. Bom, Guilherme, você tem alguma pergunta aí pro Léo? Falando um pouco ali das novas contratações, né, que a gente falou de Paulo Van de Ven, chegou o Doge também, né, uma coisa que surpreende, que a Premier League é bem específica, né, é muito comum a gente ver um jogador vir às vezes até com certo hype de fora e ter muito problema na primeira temporada, né, e depois conseguir se adaptar um pouco melhor. E o Tottenham teve muita sorte, né? Não sei se sorte ou competência também, que tem o Fábio Paratici lá, que até hoje é bem responsável por essa melhora nas contratações. Mas aquele lado esquerdo da nossa defesa com o Doge, o Doge, meu Deus do céu, ele tem um potencial abismal. E o Van de Ven, que parece que eles jogam na Premier League há anos, né? Sim, é um bom ponto, né? A adaptação nem para todo mundo é fácil, não. Aliás, são mudanças de estilo de jogo, são mudanças culturais muitas vezes. E o que me impressiona do Doge é que assim, sempre foi um ala. Primeiro que ele jogou muito, muito mais de ala que de lateral, né? A Udinese jogava nesse esquema aí muito vigoroso, ia muito bem à frente, mas a capacidade da adaptação defensiva. E mesmo dentro dos jogos, para mim, assim, pega o clássico com o Arsenal, o Saka tava moendo ele nos primeiros minutos e ele, peraí, deixa eu entender o jogo, sabe? Deixa eu me acertar aqui. E chegou um momento que ele equilibrou o duelo, cara. Entendeu? Então E amarelado, né? Exato, amarelado. Tem mais esse ponto. Então é um cara que ele tá lidando com alguns dos pontas mais rápidos, mais habilidosos do futebol mundial. E tá entregando. Tanto que agora estreou pela seleção, né? Não tinha como ser diferente. E olha que a lateral esquerda na Itália talvez seja uma das posições mais bem servidas hoje, né? Com o Di Marco da Inter, o próprio. Ia falar Carlos Augusto, mas Carlos Augusto é brasileiro, é a reserva dele na Inter, mas Spinazzola, que fez uma grande Euro, enfim. E acho que mesmo assim ele tá conquistando seu espaço, né? Então fez muito bem para ele a mudança. E jogadores italianos, principalmente recentemente, têm tido uma dificuldade imensa, né, em se adaptar à Premier League, principalmente os de linha, né? Uhum. Sim. Então isso acrescenta muito ao mérito dele, cara. Isso aí é cabeça, isso aí é entendimento do jogo, é disponibilidade para aprender também, né? Porque eu digo sempre que o futebol não é só o domingo, né? Não é só o sábado, não, que tem mais jogos na Premier League, mas é a semana inteira, é estudo do adversário, estudo de vídeo. A parte do campo, cara, assim, a gente brinca, o pessoal brinca às vezes com a gente, né? Mas vocês trabalham 1 hora por dia, porque é a hora que a gente faz o programa, que fica parecendo que o resto do dia a gente não tá vendo futebol, estudando, conhecendo. Para o jogador é a mesma coisa, cara. Quando ele não tá treinando, quando ele não tá jogando, ele tá estudando, tá conhecendo. Hoje muitos jogadores contratam preparadores individuais, que são os caras que vão analisar o jogo deles, o jogo dos jogadores que eles vão enfrentar para passar alguma coisa, né? Hoje em dia o técnico, ainda mais com essa dificuldade de calendário, né? Hoje em dia quase todo mundo joga 2 vezes por semana, o Tottenham tem esse
privilégio, entre aspas. Claro que o Tottenham queria estar numa competição internacional, né? Mas já que tem esse privilégio de ter a preparação das semanas cheias, ele tem que aproveitar bem. Mas é difícil para o técnico hoje ter a chance de corrigir coisas individualmente, né? De chamar o cara de lado, de passar alguma coisa. O futebol de hoje não permite tanto mais isso, né? Então o jogador tem que ter a iniciativa individual também, e ele me parece um cara que tem isso. Perfeito, né? Um exemplo aí pegando o gancho do que o Guilherme falou, propriamente o jogador que chegou recentemente, italiano também, e ainda está ali na fase de adaptação, é propriamente o Zaniolo, né? Não tá com aquele destaque, né, inicial, claro, como a gente citou aqui, tem a questão da adaptação. Mas, Léo, até aproveitando o gancho, né, como o Guilherme levantou aí para você cortar sobre o Dodge, né? Vi que você, né, lá no retweet que você deu, falando também do Vicário, né? Você citou o Vicário, então, poxa, não ia deixar passar batido, né? Não tem como. Jornalisticamente falando, eu tenho que te perguntar sobre isso e queria, né, saber quem que você acha realmente, se todos os reforços que chegaram, né, realmente foram grandes contratações, quem que você destaca, pode ser mais de um, né? Como Claro. você falou propriamente o do Dodge, né? E propriamente o Vicário. Então, É que você já falou do Madison, né? E o Madison, cara, quem tá acompanhando a temporada tá vendo o absurdo que ele tá fazendo. Pô, tá, sabe, é assistência, assim, de olho fechado. Foi uma contratação que foi um encaixe absurdo pro que o time necessitava, entendeu? Então, claro, você cita a principal, pelo que a gente tá vendo no campo, o Madison. Mas quando você tá falando de goleiro, está falando de um clube que tem um goleiro histórico como o Lloris, cara, que, pô, não é um cara que jogou 2, 3 anos, né? É um cara que é um goleiro de uma década de clube, né? Que criou uma identificação importante, uma liderança importante. Então, não é qualquer um que vai substituí-lo com essa tranquilidade e com essa frieza que tem demonstrado o Vicário. A gente que acompanha a Série A, cara, imagina ser goleiro do Empoli. E assim, é porrada o jogo inteiro, cara. Então, o que esse cara trabalhava, você via estatística de defesa, era tipo Vicário, depois o resto. Aí você pega falando, deixa eu ver os jogos, né? Deixa eu ver que tipo de defesa são. E assim, era defesas fenomenais, de altíssimo nível, com velocidade, explosão, de defender, levantar, pegar rebote, coisa de muita qualidade mesmo, né? A Itália tem uma geração boa de goleiros aí. O Provedel, goleiro da Lazio, foi o melhor goleiro da última temporada na Itália, né? O Meret, que é o goleiro do Napoli, o titular. Então tem gente que vai ser até curioso na Euro agora, né? Porque eu diria que a briga fica entre os três aí, Vicário, Provedel e Meret, para ir junto com o Donnarumma, que é o titular. Deve sobrar um, mas eu acho que dificilmente o Vicário sobra pelo nível que ele tá demonstrando. Tá bem demais. E, cara, a gente sabe o sofrimento que é quando você não tem um goleiro confiável, né? Um goleiro que te dá pontos. Você precisa ter isso na Premier League, né? Hoje em dia você olha pro topo da tabela, e se você não tem um goleiro confiável, você precisa comprar um rápido. Não dá para ficar insistindo muito, não dá para perder tempo. A gente está vendo, por exemplo, o United, que está sofrendo com o Onaná, que eu acho um goleiraço, na Inter foi super bem, mas olha as dificuldades que ele está tendo. Ele está comprometendo, ele está custando pontos. Então não dá para você esperar o resto da vida. Né? É o tipo do cara que, assim, se não melhorar logo, você vai ter que olhar de novo para o mercado. Não é posição que dá para esperar. Né? Até porque é difícil ter um goleiro reserva que já esteja pronto para ser o titular absoluto também, entendeu? Porque custa dinheiro, né? Um goleiro de alto nível. Claro, e mesmo assim... E o Lloris, infelizmente, na última temporada, ele entregou alguns pontos, cometeu alguns erros bizarros. Assim, é um grande goleiro. Eu acho que deve ser um dos maiores da história do Tottenham na posição. Com certeza vai ser lembrado aí pelo clube aí para sempre, mas ele estava cometendo erros bizarros mesmo nessa última temporada. Como você disse, entregou pontos importantes para a gente, e a gente realmente estava precisando de uma mudança nessa posição. Né? E até triste ver a forma como ele está saindo, né? Agora ele vai ficar aí afastado até aguardar um novo clube aí para sair em janeiro. É até triste ver ele sair dessa forma. Esperava ele sair de uma forma melhor, até com um jogo de despedida legal. Sim. Como você falou, né, Castanha, tem a questão até de que teve um burburinho, né? A gente não sabe se realmente é verdade que ele meio que forçou, né? Ficou insatisfeito com a reserva. Teve aquele jogo que ele saiu também. Então, pô, pelo que ele representou para o Tottenham, acho que fica, querendo ou não, uma mancha na carreira dele. Na carreira não, na trajetória dele do Tottenham, né? Porque por muito tempo ele foi o capitão, né? Então, certamente, até falando disso sobre capitão, o pessoal
estava um pouco ali receoso com relação ao Son, né? Pô, será que ele é o cara certo, né? Com a saída do Kane, obviamente, de ser a escolha ideal para ser o capitão, né? E a gente está vendo aí o que ele está fazendo, né, cara? Com relação ao que ele fez com o Richarlison lá, quando ele fez os gols, né, contra o Sheffield. Fez os gols, não, participou com a assistência do segundo e marcou o primeiro. Pô, ele levou o Richarlison ali para frente, né, de todo mundo sendo contestado. Então, você vê ali realmente que ele tem, com poucos gestos, ele realmente tem essa característica, né, essa aptidão, podemos dizer assim. Mas propriamente o que a gente estava falando, né, com relação às contratações, eu diria, né, vi que o pessoal não comentou, até queria puxar, que tem uma pergunta relacionada aqui, com relação a propriamente, como eu disse, eu não sei se o Guilherme iria fazer essa pergunta, mas com relação a gente poderia dizer que, teoricamente, temos 2 reforços, mas que vieram da temporada passada e estão rendendo mais agora, que é o próprio Pape Sarr, né? Eu gosto muito, acho um jogador muito interessante, tanto taticamente como tecnicamente, e o Bissouma, né, que... Pô, teoricamente, ele tá estreando nessa temporada porque não teve uma dificuldade ali com o Conte, né? Então, queria que o Léo falasse um pouco sobre eles dois e aproveitando a pergunta, né, do David Santos aqui. Um abraço a vocês e parabéns pelo trabalho. Ele mandou no Twitter, se eu não me engano. Bertozzi, com o início da temporada do Bissouma, 26 milhões, acho que ele quis dizer. Você ainda acha que o Rice foi uma barganha por 105 milhões? Bissouma é líder das 5 principais ligas em tackles, né? Tackles é desarmes, interceptações e passes para frente. E aí, Léo, o que você acha? Eu acho que cada clube tem sua realidade, né? A necessidade do Arsenal era uma e o preço era esse, cara. Entendeu? E o Bissouma já estava lá no Tottenham, na verdade, né? É o reforço que já estava em casa, então não vou comparar o reforço de uma temporada passada com o dessa. Eu acho que o Arsenal precisava investir alto, sim, para contratar um jogador indiscutível, e isso não tira o mérito do Big End de ter olhado para o Bissouma e falar, pô, peraí, esse cara estava aqui e não estava me servindo, porque eu imagino que ele deve ter visto nos treinos e falado, não, esse cara me serve e como ele vai me servir? Né? E acho que é legal você destacou essa parceria com o Pape Sarr, que acho que o Pape Sarr é uma coisa normal também de crescimento individual, de adaptação. Ele é um cara que acabou de fazer 21 anos, né? Ele é de 2002, de setembro de 2002. Então, ele chega, ele vai emprestado, ele volta, ele tem Copa Africana de Nações, né? Então, é uma coisa que vai ter de novo, inclusive, e essa talvez seja uma preocupação para o começo do ano, mas aí é uma questão de amadurecimento mesmo. Mas acho fantástico que o Bissouma tenha recebido essa oportunidade. Como eu falei, teve a questão da expulsão agora, mas o crédito dele é absoluto. Eu não gosto de comparar assim, necessidades de diferentes clubes, investimentos de diferentes clubes, porque cada um tem a sua política, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas urgências, mas você descobrir um reforço, entre aspas, que já estava em casa, te poupa a necessidade de buscar no mercado, né? Acho que isso é fundamental se a gente considerar as prioridades. Perfeito. Castanha, tem alguma pergunta? Sim. Então, olhando agora para a tabela, Léo, a gente está aí com o Tottenham na liderança, o Arsenal também vem bem, está invicto, né? E o City logo atrás. Você acha que dá para o Tottenham, o Arsenal buscar esse título? Ou você acha que o City, em algum momento da temporada, vai ativar o modo apelão e vai sair ganhando todos os jogos como foi na temporada passada? Pode ser realista com a gente, tá? Tudo bem, eu não vou falar nada diferente do que eu falo lá no Futebol no Mundo, né? Eu acho que a Premier League nos últimos anos virou a Pep Liga, né? A Bundesliga do Pep Guardiola. O que eu quero dizer com isso? Para acontecer algo diferente, eles têm que estar abaixo da média. Qual que é o requisito para alguém ser campeão na Alemanha? Que o Bayern faça uma temporada ruim. E às vezes faz e não perde, como na temporada passada. Né? Então, acho que assim, naturalmente passa pelo City ter um ano abaixo, ter alguma irregularidade. Acabou agora de perder 2 jogos seguidos pela primeira vez desde 2018, né? Só para você ter uma ideia. Eram quase 5 anos sem perder 2 rodadas seguidas no campeonato. Olha que coisa absolutamente bizarra de você imaginar. E o grande diferencial é a capacidade de estar inteiro na reta final, né? Aquele sprint final. O City, quando você olha para as últimas 10 rodadas do campeonato, você acha que ele vai ganhar as 10.
Então, quer dizer, você pode até estar na frente, mas você olha e fala, caramba, né? Eu não posso tropeçar. E você vê que isso mentalmente mexeu muito com o Arsenal na temporada passada. Além das questões técnicas, né, da ausência do Saliba, que foi muito determinante para eles, eu acho, naquele momento, mas quando você começa a ver no retrovisor ali, cara, você fala, putz, eu não posso, eu não tenho, eu acho que eu tenho a gordura, mas eu não tenho. Porque se eu perder 2 pontos aqui, eles vão tirar 2 pontos. Se eu perder 3 pontos aqui, eles vão tirar 3 pontos. E quando você vê, já foi. Né? Então, eu acho que mentalmente é uma coisa muito difícil para os times lidarem essa capacidade do City. Agora, tem uma diferença aqui que é a questão do calendário, né? O City tem Champions, o City vai ter que ir para o Mundial agora no final do ano, e o City tem todas as competições, e tenta, menos a Copa da Liga, mas a Copa da Liga é uma competição de poucos jogos também, e você só coloca o time principal na reta final, então eu nem conto muito com uma coisa, vai ser um alívio no calendário, porque não muda tanto assim, o calendário continua sendo um calendário pesado, então vamos ver se isso vai pesar, né? Porque talvez o City tenha perdido um pouco de peças de reposição em relação ao que tinha em outros momentos. Mas, assim, eu ainda acho que... Agora, se você quiser me perguntar, assim, tira o City do campeonato, o Tottenham pode ser o melhor do resto? Por que não? Né? Por que não? Diga. E o City tendo ganho a tríplice coroa no passado, tendo que jogar no Japão, igual você falou, lesão de Rodri, que mexeu muito no time, além do De Bruyne, é claro. Você acha que essa pode ser uma temporada que haja um relaxamento e os outros times têm um pouco mais de chance? A Arábia Saudita, tá? A gente estava acostumado com o Japão, né, no Mundial, mas vai ser na Arábia, a viagem um pouquinho mais curta esse ano, mas ainda assim uma viagem que você tem que fazer ali em dezembro, quando o calendário da Premier League pega muito. Eu acho que relaxamento mental eu não vejo, cara, porque os times do Pep Guardiola são muito famintos, né? E tem uma coisa que ele fala sobre Champions League, que você acha que vai ser mais difícil? Ele falou, não, mais difícil é o primeiro, cara. Depois que ganha, tira o peso, ninguém mais vai te cobrar, não ganhou. Agora não acaba mais o mundo se perder, né? Cada eliminação do City, e teve aquela famosa para o próprio Tottenham, teve a para o Lyon, a para o Mônaco. Você fala, vocês estão de brincadeira que o City está gastando bilhões e não vai ganhar a Champions League nunca, né? Então acabou essa conversa. Então, se eventualmente não ganhar esse ano, tá bom, cara, sabe? Vai ser candidato ano que vem de novo. Então, acho que talvez eles fiquem até mais leves para jogar a Champions League nas fases decisivas esse ano. Não, então relaxamento mental, assim, de acomodação, não acredito. Agora, pode ter o peso físico. Acho que isso pode, sim. Como você falou, desfalques, lesões, isso pode acontecer a qualquer clube. A gente já está vendo uma segunda temporada em que os clubes estão conseguindo marcar um pouco mais o Haaland, né? Talvez ele não consiga fazer 50 gols de novo. Talvez ele faça 30, 40, que já é muito, mas enfim, eu acho que é normal que eles enfrentem dificuldades. E tem a motivação deles... Pelo desafio também, né, Léo? Porque a gente viu que, por exemplo, na temporada passada, eles começaram mal ali a primeira parte da temporada e depois se sentiram desafiados ali pelo Arsenal na liderança. E tem a questão do quarto título seguido, que o campeonato inglês tem quantos anos? 1800 e cacetada. Não existe um tetracampeão na Inglaterra, cara. Tanto para você ver assim, o quanto que é um futebol equilibrado, sem dinastias muito longas. Então, eu acho que a motivação, principalmente pelo quarto título seguido, ela vai ser muito grande. E o Guardiola é esse cara, o Guardiola, assim, ele ganhou finalmente a Champions League pelo City, mas ele sempre diz que o título satisfatório para o trabalho, né, para o dia a dia, é o do campeonato, né, porque é o todos contra todos ali, é você tentar bater todos os seus rivais em turno e retorno. Então, eu acho que o City não é o tipo do time que tira o pé do campeonato, independentemente de que competições ele esteja envolvido, entendeu? Você vê que a Copa da Inglaterra, temporada passada, poderia não ser tão importante para eles, mas eles foram em busca por conta da tríplice coroa também, né? Exato. Vai lá, Guilherme. Então, o El falou um ponto bem interessante, né? Que é o fato do City ir com força total em todos os jogos, independente da competição, né? E tirando até das Copas, FA Cup e Copa da Liga, o time secundário deles é de primeiro nível também, né? Para jogar contra times da Championship e tal. Agora, tirando o City um pouco de lado, né? A gente tem uma briga pelo top 4, talvez a melhor das últimas temporadas, ali, com mais candidatos, né? E tem 2 pontos bem importantes, né? Que é o Arsenal e o Newcastle voltando para a Champions League o Arsenal depois de 7 anos, se eu não me engano, o Newcastle de 20, mais de 20, talvez. O que deve pesar para o elenco desses 2 times, né? Que não tem a profundidade de elenco tão grande.
Como que você vê esses dois times e também Liverpool, Brighton, Tottenham nessa disputa pelo top 4? Aston Villa também. Não, eu acho que Calma. eu acho que a questão do elenco, eu acho que no caso do Arsenal ajuda, do Tottenham ajuda muito essa questão que eu dizia de jogar a Premier League, né? E a FA Cup. Você tem semana cheia, você vai ter maior tempo de recuperação. Acho que principalmente quando chegar ali o Boxing Day, né? Você vai ver que o time deve ter mais gasolina no tanque que os outros. Isso deve ajudar. Talvez a minha principal dúvida seja o Brighton, porque para o Brighton a competição europeia é uma novidade completa, né? E você vê que eles estão ali, eles estão passando por coisas muito novas, né? Jogar com o Marselha, tudo bem. O Brighton já joga com os principais times da Inglaterra na Premier League, mas jogar competição internacional é uma pegada diferente, sabe? São coisas novas também, tanto que eles mesmos estão sentindo um pouquinho disso. Agora, o que eu acho muito legal destacar, né? E que vai dar um tempero a mais é a questão da quinta vaga, né? Porque agora tem com a ampliação da Champions League, você tem 2 vagas extras. A Inglaterra dificilmente deixa de ter uma das duas, né? Pelo desempenho nas competições europeias. Então essa briga pelo top 4, acho que vai acabar virando uma briga pelo top 5. E aí vai ter mais times envolvidos. Eu não descarto o United e Chelsea, tá? Eu já vejo o Chelsea começando a melhorar, a bola do Chelsea começando a entrar, porque era um problema nas primeiras rodadas e agora o time está conseguindo entregar um pouco mais em relação ao volume de jogo. Então, você está falando ainda de distâncias que não são muito grandes, cara. É uma sequência de 2, 3 vitórias e você sai do meio da tabela para brigar ali pelas 5 primeiras posições. Então, eu acho que o grande barato da Premier League é esse, entendeu? Um time que... O próprio Aston Villa da temporada passada, né? Bate competição europeia e estava, quando teve a mudança de técnico, estava lá embaixo na tabela. Então, tem muito tempo ainda para mudar, tem muito tempo para melhorar ainda essa disputa. Perfeito. E como voltando um pouco no que a gente estava falando do City, né? Tem a questão do quarto campeonato aí. Parece que ele vai ter que tentar quebrar um novo recorde, né? Primeiro, fazer gol no Tottenham, no nosso estádio, né, que parece que é a criptonita do City, e ganhar depois, né? Primeiro de tudo, tem esses dois objetivos, assim. Mas, pô, não tem como, né? O Guardiola, ele é absurdo. O que ele consegue fazer com o jogador, né? Fazer jogar bem. O Akanji, quando chegou todo mundo, achou que é absurdo o City contratar o Akanji. Sim. Pô, o Akanji jogou bola com o Pepe Guardiola, o John Stone jogando de volante, né? Sendo um zagueiro de origem. O Bernardo Ake também, Silva. Exatamente, aqui o Depois que Bernardo ele fez o Walker jogar bola, cara. eu sempre gostei do Walker, não, mas enfim. Bom, eu vou perguntar, né, o Castanha, você tem mais alguma pergunta já para a gente passar para a galera ali que fez as perguntas? A gente recebeu bastante pergunta para o Léo, então eu queria saber se você tem alguma pergunta ou se a gente já pode passar. Não, então, nesses últimos jogos agora, a gente teve muita polêmica em relação ao VAR, né? Uhum. Eu queria saber do Léo o que ele acha desse VAR aí da Inglaterra, principalmente aquele jogo contra o Liverpool lá, que deu uma polêmica danada. Uhum. O Klopp está até hoje querendo repetir esse jogo. O que acha aí desse VAR? Acho que é pior do que o do Brasil. O que você acha desse VAR? Primeiro, repetir o jogo, ele mesmo quando falou nisso já falou, não tem jeito, entendeu? Então foi só para jogar para a galera mesmo, né? O próprio protocolo do VAR diz que não se repete jogo por erro do VAR. Cara, eu nunca gostei da maneira que os ingleses tratam, porque sempre houve uma rejeição muito grande. O inglês é muito tradicionalista com o futebol, né? É porque inventou, né? Eles acham que não precisa de grandes mudanças, e o torcedor também é muito avesso. Então, quando você começa com uma má vontade, Tanto é que na primeira temporada, eles claramente violavam o protocolo, porque o árbitro nunca ia ao monitor. Mesmo quando eram lances assim subjetivos, o cara simplesmente ouvia, falava, tá bom, né? Se tivesse que mudar a marcação, mudava, se não tivesse, não mudava. Tiveram que tomar uma chamada ali da International Board da FIFA para aplicar direito como o negócio era definido. E então, assim, nessa coisa de colocar o sarrafo lá no alto, respeitar a decisão do árbitro. Tá bom, mas o negócio tá lá para corrigir o erro, né? E nessa coisa de ficar apaixonado por isso, né? Não, aqui a gente respeita a decisão do árbitro, aqui a gente é muito rápido. Numa dessas aí, você cria situações absolutamente bizarras, cara. E pressa, falta de concentração. Temporada passada, Brentford e Arsenal colocaram linha de impedimento no jogador errado. Agora teve esse caso do Tottenham e Liverpool. O protocolo do VAR sempre diz que o acerto é importante, a velocidade é importante, mas o acerto é mais, né? A decisão correta é mais importante. Então, numa liga em que os árbitros são profissionais, você tem que cobrar o melhor trabalho possível sempre. Sempre, 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 sempre. Então, dito isso, eu acho que tem muita coisa para melhorar, sim.
E nunca comprei essa ideia de que era a melhor arbitragem do mundo, exemplo de como usar o VAR. Talvez a gente fique muito traumatizado porque aqui no Brasil se intervém além da conta e os árbitros são ruins, mas eu acho que tem outros exemplos muito melhores para seguir do que o inglês. E o exemplo inglês, os ingleses têm que olhar como é nas competições da UEFA, os ingleses têm que olhar como é nas competições, sei lá, na Série A, na Bundesliga, que eu acho que são modelos que funcionam muito melhor. Tanto é que o árbitro inglês, hoje, ele vai apitar a competição europeia, ele apita diferente. A regra de mão, por exemplo, né? A regra de mão, muitas vezes eles apitam errado. Eles tem mãos claríssimas que o cara tá com o braço aberto e tal, e ninguém nem marca nada. Então, acho muito difícil você elogiar a arbitragem inglesa hoje, porque eles tratam o VAR como inimigo, quando na verdade o VAR é um aliado para você acertar mais. Boa. O próprio lance, né, do Romero também contra o United. Sim, Pô, sim. foi um braço pênalti aberto, claro. Cara. Braço Pênalti aberto. claro. E a regra não fala só em intenção, né? A regra fala também em assumir risco, a regra fala em aumentar o espaço corporal. Então, assim, cara, é só aplicar a regra, não precisa inventar a roda. É só aplicar a regra do jogo, não tem muito drama, não. Perfeito. Fala E aí, aí, Guilherme? Primeira pergunta, né? O El falou que ele acompanha o Tottenham desde a época de Klinsmann, Gascoigne, Sheringham até hoje, né? Queria saber para ele qual que seria o Tottenham ideal que ele viu jogar, os 11 melhores jogadores que ele viu. Isso você tinha que ter me perguntado antes, cara. Então deixa essa para responder no final, que dá tempo de pensar. Aham. E a outra, que é uma situação muito controversa que a gente estava conversando aqui, né? Que os torcedores brasileiros e os ingleses do resto do mundo ainda têm opiniões bastante divergentes, que é a situação do Richarlison agora. Tá. Vamos lá, Richarlison. Cara, o Richarlison, ele... Primeiro, qual é a posição do Richarlison? Ele é centroavante? Ele é segundo atacante? Ele é ponta? Porque nos bons momentos dele no Everton, por exemplo, ele fazia dupla com o Calvert-Lewin, né? O Everton jogava com 2 atacantes. Então ele não era nem o 9 e não era nem um cara jogando aberto. Ele era um atacante de movimentação, de mobilidade. E eu acho que esse peso sobre ele de ser o goleador, ele não é um peso justo e nem um peso que ele deva carregar. E o fato dele ser o 9 do Brasil, né? Vários técnicos já falaram, até adversários. Cara, o cara é o 9 do Brasil, eu vou esperar que ele faça gols. É normal que se espere que ele faça gols. Né? Mas eu acho que o Big End está fazendo muito bem em tirar dele essa responsabilidade. Como eu falei antes, tem que dividir entre o elenco essa responsabilidade, né? De ser o cara que faça o gol, o cara que resolva o problema. Então, como ele é um cara que pode sair da área também, ele é um cara que tem boa técnica, tem boa velocidade, eu acho que ele está fazendo bem em tentar diminuir um pouco desse peso, né? E colocar o Richarlison para jogar mais coletivamente, assim, mas sem ter o peso de ser o cara que vai ser o goleador. Ele é um cara, sabe? Ele é um cara do bem, sabe? Esforçado. Quando ele fala nas dificuldades mentais que ele está enfrentando, eu acredito, eu acho que ele faz bem em falar sobre isso, em não ter vergonha. Muitas vezes já se teve vergonha em falar, pô, não tô legal, sabe? Tô precisando de fazer uma terapia, de buscar ajuda. Então, acho que ele se humaniza também quando faz isso. Ele é um cara muito gostável, né? Ele é um cara que você torce, se ele não tá legal, você torce por ele, entendeu? Porque ele é um cara que luta muito, né? Perfeito. Bom, só voltando um pouco do que a gente estava falando, o Tottenham e tal, será que pode ser campeão? Eu dei uma olhadinha aqui, né? Nas últimas 6 rodadas, o Tottenham tem uma sequência aqui da 33ª até a 36ª, no caso, 1, 2, 3, 4, seriam, no caso, 4 jogos. Vai pegar Newcastle fora de casa, Manchester City em casa, Arsenal em casa e Liverpool fora. Então, vai ser uma pedreira. E aí, até para perguntar para o Léo, né, em si, você acha, Léo, que, por exemplo, o meio de temporada, troca de turno, é um bom termômetro com, por exemplo, ou o Tottenham ali em primeiro ou até em segundo, com grandes chances de disputa de título, podemos dizer assim, até por esse sprint final? Você acha que precisa contratar, né? Você acha que o elenco do Tottenham já é o suficiente? E ainda tem a questão da Copa Africana de Nações ali em janeiro, né? E provavelmente vai perder o Bissouma e o Pape Sarr. Então são dois volantes e o Bentancur está voltando de lesão também. Você acha que essa metade, essa troca de turno é um termômetro legal? É o ideal para você ver quais posições você precisa contratar, obviamente, e quais posições você acha
né? Na sua opinião, que o Tottenham mais necessita nesse momento ali, realmente, quando abrir a janela novamente, que deveria reforçar em possibilidade de título? A questão do volante que você tocou é importante, a Copa Africana de Nações, né? Como é que vai estar o Bittencourt? Højbjerg tá na Itália, por exemplo, eu vi interesse da Juventus nele, mas você não pode se desfazer do jogador se você tiver com peças contadinhas ali no começo do ano. Eu procuraria, de repente, é difícil achar, né? Mas um 9 de ofício mais pronto para jogar, porque o Alejo Vélez, claramente, ele é visto como um cara num processo de amadurecimento, e o Big End está tratando assim, né? Não como um cara que vai ter um ano de adaptação. O Guilherme está falando Tony, né? O Tony vai ter fila por ele, evidentemente, ali no começo do ano, com a possibilidade dele de voltar a jogar. Mas eu acho que seria interessante. Nem que fosse um cara assim, para não ser um titular absoluto, mas que pudesse pelo menos ter uma alternativa de homem de área de referência. Eu acho que se der para qualificar o elenco em janeiro, aí o carequinha abrir a carteira também, né, cara? O que é mais difícil, né? Aí tem até uma pergunta aqui do Eduardo Magalhães, lá no Twitter, que ele perguntou qual a sua análise do papel do Son jogando como referência mais por dentro, né? Cara, a longo prazo ele pode ser utilizado ainda ou se é melhor realmente contratar um 9? Ano passado eu tive uma raiva do Son porque ele foi meu primeiro pick do Fantasy, cara. E foi justa a temporada que ele teve abaixo. E ele teve. Foi a única temporada que ele teve números ruins, né? Agora nessa de volta. De volta meu pique não foi um dos primeiros, mas eu não tô com o Son no time, eu tô com o Doge, que tá me dando bons pontos. Mas é muito bom para ele, cara, porque ele. Já quando era Son e Kane, muitas vezes eles se alternavam, né? Quantas vezes a gente não viu o Kane vindo fazer parede no meio campo aqui para o Son espetar e aproveitar o espaço em velocidade, ou mesmo receber a bola já um pouquinho mais avançado. Então, claro, ele não é o 9 que joga de costas, mas ele pode ser o atacante mais avançado do time, está demonstrando isso, e ele é fenomenal, né? Falando de cara que a gente gosta, pô, o Son é quase um labrador, né, velho? o cara que não gosta do Son tá errado, tá maluco, não vive nesse planeta, pô. Perfeito. Bom, então agora a gente vai começar a passar para as perguntas, né, da galera, tanto dos nossos núcleos de cada estado e também da galera aí das redes sociais que nos acompanha. O Gabriel Gomes, do Núcleo de São Paulo, te pergunta o quanto o Tottenham, sem seu melhor jogador, Harry Kane vendido ao Bayern, ele coloca entre aspas, surpreende você nesse começo de temporada? E o que você espera dos próximos anos de Angel Ball? A Anja, cara, então, de novo, eu acho muito legal, porque assim, mudar o estilo, eu usei a palavra descontificação pro que o Big End está fazendo. Então, o que ele conseguiu tão rápido é notável. Não é fácil, não é fácil. Não é virar uma chavinha e tipo, agora vocês jogam assim. Então, tem que respeitar muito o trabalho que ele fez na pré-temporada. E aí, minha expectativa é isso só melhorar, né? Com o passar do tempo, com o caminhar do trabalho. Eu acho muito animador. E a coragem de apostar nesse cara, porque, pensa, é um cara que, pô, trabalhou na Ásia, na Escócia, sabe? Muita gente torceu o nariz quando ele chegou. Mas às vezes você precisa ter uma escolha corajosa. Não é uma comparação, mas quando o Arsenal lá nos anos 90 trouxe o Wenger, era um cara que tinha trabalhado no Mônaco, no Japão. Também, e a Inglaterra era muito mais fechada para o mundo naquela época, né? Então os caras eram, velho, quem que é esse cara? Quem que é esse francês com sotaque aqui que vai ensinar a gente a jogar futebol? E hoje não, hoje é claro que o mundo é mais aberto, mas a Inglaterra é um grande aglomerado de ideias sobre futebol, é uma coisa super globalizada, mas é muito legal ver esse trabalho. E a pergunta sobre o Kane, desculpa que eu já esqueci. Bom, vamos lá. De novo. O quanto o Tottenham, sem seu melhor jogador, Harry Kane, vendido ao Bayern, surpreende você nesse começo de temporada? Então, eu acho que as respostas estão ligadas. A surpresa é o fato de ter assimilado tão rápido o estilo de jogo, ter aplicado tão bem, jogar tão bem. Você me falasse assim, você esperava o Tottenham liderando o campeonato com 8 rodadas? Não esperava. Eu acho que o time ia sofrer um pouquinho nesse começo. Se adaptar, inclusive, a jogar sem o Harry Kane. Você muda completamente o seu estilo de jogo, né? Você estava acostumado a procurar o Harry Kane em campo, você levantava a cabeça, cadê o Kane? Né? E então já é uma outra maneira de jogar também. Então surpreende sim, mas surpreende super positivamente. A gente espera que possa continuar assim, porque tá legal de ver, né? Sabe aquela coisa de, pô, vou pegar para ver. Na época do Mourinho, por exemplo, cara, eu não parava para ver o Tottenham jogar, porque. E olha que eu acho o Mourinho um personagem fantástico. O Mourinho não se discute na história do futebol, mas era difícil de ver o jogo.
né? E hoje não, pô. Hoje você para pra ver o Tottenham, é legal pra caramba ver o time jogar, pô. Sim, com o Mourinho era um roteiro muito repetido. Você sabia basicamente o que ia acontecer. Saía na frente, recuava, tomava virada, com todo respeito ao Mourinho, né? Mas, como você falou da questão ali do Conte, né? Descontização, você muda completamente, né? Para uma ideia de jogo totalmente oposta. E a questão ali do Harry Kane, né? Como você falou, agora os gols estão mais distribuídos, né? Porque você não tem um cara de 30, 40 gols na temporada. Mas, enfim, agora o Castanho até acabou apagando aqui a mensagem no nosso... Não, eu já tinha visto. Eu tava tentando levantar aqui, vamos lá, vai. Eu fiz um time super ofensivo aqui, tá? Se vocês não se importarem, tá? Não, claro que não. O time é seu. Tá bom. Então já beleza. É porque tá muito ofensivo mesmo, tá? Eu meti um 4-2-4 aqui. Não vai sair do papel, não vai sair do papel. Não vai jogar, então tá bom, né? Ó, eu pus no gol o Lloris, né? Pela importância histórica. Claro que o Robinson foi um goleiro importante também, mas eu acho que o Lloris na história recente vale. Na lateral direita, o Kyle Walker, né? Acho que teve uma importância lá. Eu sei que é um jogador não unanimidade, mas importante. Eu sei que num podcast do Spurs a gente não deve mencionar o Sol Campbell, então não vou mencionar. Não, pode mencionar, não tem problema não. A gente aqui Pode mencionar, mas chama de Judas. Tá, então na zaga eu pus Judas e Vertonghen. Tá? Lateral esquerda não é exatamente. Eu pensei em improvisar o Bale, mas achei sacanagem, tá? Então não vou fazer isso. Eu vou colocar o Danny Rose na esquerda. Acho que o Danny Rose teve bons momentos ali. Aí a minha dupla de volantes é Modric e Eriksen. Tá? E o meu ataque é Bale, Son, Kane e Klinsmann. O Klinsmann é licença poética de memória afetiva, porque ele só jogou uma temporada no Tottenham, embora tenha sido uma grande temporada, 20 gols na Premier League, né? Mas eu sou muito fã do Klinsmann, então eu vou colocar com memória afetiva. Eu sei que não é um nome marcante porque ficou muito tempo, mas eu gosto muito da história dele, e senão eu ia colocar quem, né? O Lineker eu não vi jogar tanto assim, então iria muito para trás no tempo, assim, seria forçação de barra minha. Mas tá bom, vai. Esse time ia sofrer um pouquinho sem bola, tá? Mas um time desse aí nas mãos do Andy ia... Boa. Deu para se virar aqui. E apareceu a Holanda da década de 70, isso aí, velho. Não vai sair do papel, né? Como a gente falou, fica só na imaginação, mas tá bom. Só mudaria o Judas do resto. Eu até pensei em quem poderia ser, Ledley King, de repente, né? Um jogador que foi importante. Tá bom, vocês podem trocar, então. Tá liberado. Eu avisei antes, hein? Não, aqui você tem que ficar à vontade, né? Até porque a gente quer que a gente quer que você volte. Não, faz não, pelo amor de Deus, Deus que me livre. Mas enfim, o Fernando aqui também, né? Ele pergunta também do núcleo de São Paulo, que paralelos com times vindo de jejuns longos de títulos da Premier League, que paralelos com times vindo de jejuns longos de títulos da Premier e que acabaram campeões podemos estabelecer? Cara, não na própria Premier League, né? Mas eu olho muito o caso do Napoli na temporada passada, né? O Napoli, tal como o Tottenham, se a gente fizesse o grid de largada, né? Ele não estava largando entre os 4 primeiros. Talvez nem entre os 6 primeiros, né? Vai lá se forçar muito, mas tá aí, né? Então acho que seria uma coisa. Eu lembro que eu demorei para aceitar o Napoli como candidato ao título na primeira metade da temporada, falando: não, tem muito campeonato pela frente. Vamos ver quando virar o ano, vamos ver a parada para a Copa, né? Que tinha isso na temporada passada que não tem nessa. Então, estamos falando lá de mais de 30 anos, né? De 33 anos sem a conquista do título. Então, eu acho que seria esse o paralelo mais legal que eu faria, assim, porque ele não partia num grupo de principais favoritos, e por que não, né? Por que não sonhar? E o Leicester, naquele ano, acho que o Tottenham perdeu grande oportunidade ali, né? Tô contigo. O Leicester foi campeão porque os outros times do Big Six realmente não estavam bem. O City mesmo, acho que era a primeira temporada do Guardiola, ou era a última do Pellegrini, não lembro. Foi a última, o Guardiola assumiu para 16, 17. Então, acho que o Tottenham perdeu uma grande oportunidade ali em perder aquele título lá pro Leicester. Perfeito.
Agora tem que ler com calma, né? Os nomes aqui, porque pode ter pegadinha. Mas agora o Fala Vitão no Instagram pergunta: para você, qual o principal motivo do Tottenham não ter sido campeão da UEFA Champions League contra o Liverpool? Cara, tomou gol muito cedo, o jogo ficou muito condicionado, né? Imagina você tá esperando a vida inteira ali e com 1 minuto de jogo tem um lance polêmico, um pênalti, sai atrás. O jogo muda completamente de figura, né? Até mesmo o comportamento do seu adversário. E o Alisson estava num daqueles dias de Alisson, né? Então, o Tottenham até produziu. Acho que até pelo que foi o jogo, se o Tottenham leva o jogo para prorrogação, assim, não seria nenhum absurdo, não. O Tottenham não jogou mal a final. Não jogou mal a final, né? Agora, tem que esperar quando vai chegar em outra, né? Mas o primeiro passo para chegar em outra é voltar para a própria Champions, né? Então é isso aí. Perfeito. O Tour _XL, né? Você já acabou falando sobre isso, a gente acabou antecipando sem querer, perdão, Tour. O que você acha de James Maddison e Cuti Romero? Como ele já falou, ele pediu para você mandar um salve, Tour _XL. Salve então, Cuti _XL, fã do Romero. Bom. Vamos lá, agora o Eduardo também falou ele perguntando, Léo, o que acha, Léo, acha que o Tottenham precisa de algum reforço na próxima janela? Já falou sobre isso. Se sim, qual posição e qual nome? Posição falou. Qual nome você acha que poderia se encaixar? Eu gostei da ideia do Tony, né? Gostei da ideia, pô, seria fantástico. E o Tony é um cara que merece um Big Six, né? Tem bola para isso. Eu acho que é um salto até natural pro futuro dele. Sim. E aqui, ó. Vamos lá, o Martim pergunta. Eu tenho uma. O Conte, tendo esses mesmos jogadores, poderia render o que o Ange está rendendo? De novo, são estilos tão diferentes, né? Como é que esse time ia jogar? Que características ele ia usar dos jogadores, né? Então, assim, eu acho que é um exercício de imaginação tão difícil, né? Se a gente considerar as diferenças conceituais entre eles. Então, assim, não sei, talvez ele aproveitasse. O Dojo, por exemplo, é um cara que ele gostaria de ter tido, né? Vamos dizer assim, mas eu acho que é muito difícil fazer essa projeção. São muitos cis. Agora, olha aqui, ó, tem um torcedor do Everton, ou talvez só fã do Baines mesmo, Simus Baines, que é o nome dele aqui no Twitter. Acha que o Richarlison pode vingar no Tottenham ainda? Pode. É a segunda temporada, cara. Acho que não pode abaixar a cabeça, tem que continuar remando, lutando. Ele tem o apoio dos companheiros, do grupo, do técnico, né? E não pode desanimar, não. E acho que o fato do time estar crescendo pode fazer com que ele cresça também. Perfeito. Agora, para finalizar, né? Até porque a gente já comentou as outras duas, do Eduardo aqui e do David Santos. O Lineker pergunta a você, qual é a melhor lembrança que você tem dos Spurs? E ele te entrega aqui, ó. Bem que podia ter um amistoso do nosso Galo de BH versus o Galo de Londres, hein? Tá tudo em casa, né? Os dois com estádio novo, davam ida e volta legal aí. Cara, eu vou ser muito óbvio que é a virada com o Ajax, né? Não tem. Eu queria ser mais criativo que isso, mas não tem como, né, cara? Aquele jogo ele é tão mágico, tão absurdo que não tem como fugir. Perfeito. Eu já fico com o jogo. Esse também é bom, mas, pô, aquele Tottenham 3-2 City, pra mim também foi espetacular. Eu colocaria em segundo, é claro. Não, no campeonato inglês mesmo. É porque caiu no dia do meu aniversário, eu não tava vendo o jogo. Quando eu cheguei, o City tava na frente e, pô, virou. Pô, que baita. O Tottenham virou, perdão, que baita presente de aniversário. Também contra o City também foi sensacional, com o VAR anulando o gol ali no final. Vai daqui, aqui. Exatamente. Mas, bom, é isso, galera. Agora a gente vai passar para as considerações finais aqui, para a gente encerrar esse episódio, o 26 do Brasil Spurs Podcast, beleza? Então, primeiro vou deixar aqui primeiro começar com o Guilherme. Guilherme, suas considerações finais aí, seu quase boa tarde, podemos dizer assim, rendeu bastante, hein? A nossa conversa. Pô, baita prazer receber aqui, pô, adoraria passar horas conversando de futebol europeu com você. E só uma pergunta, você acha que a gente ganha algum título com o Ange Postecoglou no comando?
Eu juro que ficaria muito feliz se isso acontecesse, cara. Agora, de novo, você tá num campeonato cheio de time bom, né? Você joga competições em que você tem que, cara, matar um leão por dia. Eu não gostaria que o trabalho dele fosse julgado em função disso, porque, né, outros também tiveram essa expectativa e não é fácil. Mas tomara Uma FA mesmo. Cup, uma Europa Liga, Então. talvez? Vamos ver. A FA Cup tá aí, né? A FA Cup, todo mundo começa no mesmo lugar ali em janeiro e por que não? Por que não sonhar? Já que você tem só, entre aspas, a Premier League e a FA Cup, você não vai precisar poupar jogador, rodar elenco, você vai poder ir com o pé embaixo. Gostaria muito. Acho que o torcedor do Tottenham, que é muito apaixonado, merece e que principalmente o Big End merece, porque ele é um cara que eu torço muito por ele, na moral mesmo. Boa. Acabou, Guilherme? Tem consideração final ou terminou com essa pergunta aí? Só isso mesmo. Muito obrigado, Léo. Beleza. Então é isso. Infelizmente o Léo não pode ficar aqui com a gente, porque ele tem que trabalhar, né? Não sei se ele vai pro ESPN FC ainda Tem ESPN hoje. FC, né? Todos os dias ali às 3 da tarde. Essa semana falando muito das seleções. Enquanto estamos gravando aqui, tem Inglaterra e Itália daqui a pouco, então vai dar jogo. E fim de semana de volta. E só para chamar todo mundo, né? Quando tiver aquela rodada de sábado, 11 da manhã, mosaico Premier League, para você conseguir ver imagens de todos os jogos ao mesmo tempo. Bacana demais isso. Ficou bacana demais. Então, todos os jogos no Star Plus também, e a gente cada vez mais investindo aí em coberturas especiais, câmeras exclusivas, né? E muito bacana mesmo. Então, quero agradecer a todo mundo que é fanático pela Premier League e acompanha a gente, e mandar um abraço para o torcedor do Tottenham e para todos que acompanham aqui. Perfeito. Então, Castanha, suas considerações finais aí e, seu quase boa tarde para a galera que nos acompanha. Pode ser bom dia, boa noite também, porque a gente não sabe em que momento do dia eles vão ou nos ver, né, ou nos escutar. Então, agradecer mais uma vez o Léo aí pela presença e parabenizar também pelo trabalho lá na ESPN. Tenho certeza que a galera curte bastante o seu trabalho. E agradecer também toda a equipe da ESPN, né? Vocês sempre são receptivos com a gente, a galera tem aqui participado com a gente, o João já participou, o Mário, e tenho certeza que outros virão aqui também participar com a gente. Então, além do trabalho de vocês ser muito legal, essa interação que vocês fazem, a forma como vocês tratam também a gente, as torcidas de um modo geral, eu sei que não é só com a gente do Tottenham, mas eu sei que vocês abraçam todas de uma forma geral, aquelas que fazem um bom trabalho, como você disse anteriormente. Então, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade de vir aqui conversar com a gente e avisar a galera aí que nessa temporada a gente vai estar indo lá para a Inglaterra, né, assistir Tottenham e Arsenal. Então, tá rolando a lista da viagem, já tem 40 pessoas já confirmadas para essa viagem. Então, assim, vai ser um tour bem legal para assistir esse derby já no final da temporada e no finalzinho de abril. Então, assim, vai ser realmente um grande jogo, a expectativa da gente estar lutando lá em cima também. Então, a galera que ainda está interessada, entre em contato com a gente para a gente poder estar passando mais informações. E vamos aguardar aí o jogo do Tottenham aí nessa rodada. Lembrando que o jogo é só na segunda-feira, se não me engano é 4 horas da tarde. Então, acompanhar a rodada aí, secar bastante os rivais aí sábado e domingo na ESPN para segunda-feira ser a nossa vez. Boa, é isso. Então vamos ver se a gente, nesse final de semana, depois desse final de semana, consegue se manter ainda ali na liderança, né? Stop the count, primeiro de tudo. Mas, Léo, muito obrigado, viu, cara, por você ter participado com a gente, ter aceitado o convite aí. Quase mais de uma hora a gente já passou conversando, passou muito rápido. Acho que uma conversa que agregou muito, a gente conseguiu citar vários pontos num curto espaço de tempo, podemos dizer assim, e com muita qualidade, né, pelo seu trabalho espetacular, podemos dizer assim, né, como eu te disse. Você é uma grande referência, não só para mim, mas ontem mesmo eu escutei de um amigo que gosta muito de futebol, mas não trabalha com isso também, gosta demais do seu trabalho, então obrigado por tudo, né, pelo que você ensina, para mim também, que tive lá o contato com você no curso, então obrigado por ter aceitado o convite, espero que tenha sido a primeira de muitas aqui com a galera da Brasil Spurs. Valeu, gente, sempre às ordens e foi um prazer imenso, né, deixo aqui meu grande abraço a todos e até a próxima. Beleza. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem desse programa aqui, tá? Podcast, episódio 25 da Brasil Spurs. Então, tamo junto e
até a próxima. Espero que no 26 a gente esteja aí, tá? Novamente, continue, né? Na verdade, na liderança da Premier League e vamos jogo a jogo, né? Como eu disse quando a gente veio com Marra, vamos não é ter esperança, vamos curtir, né? Como o próprio Ange fala, vamos curtir, né? Aproveitar a cada jogo, beleza? Então é isso, valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.